galera, mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa pra vocês. Pra quem tá chegando e ainda não me conhece, eu sou a Clara Mello, tô aqui com vocês quase todos os dias, atualizando sobre as notícias do Vasco junto com o Pedrosa. E hoje a gente tem muita novidade, principalmente sobre o time titular do Vasco, que vai enfrentar o Madureira amanhã em São Januário. Como eu sempre peço pra vocês, deixe seu like nesse vídeo, não esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar as notificações e compartilhar com todos os vascaínos, para todo mundo ficar ligado em tudo que tá rolando lá no Gigante da Colina. Agora eu vou deixar aquele lembrete para vocês e para quem ainda não tá ligado, se liga na novidade. Uma parceria antiga de sucesso. Não importa se é no Maraca, no Engenhão ou em São Januário. O Rio de Janeiro é muito Vasco. Próxima quinta, 9:30 da noite. A Casa do Cruz Maltino agora é aqui. Vasco da Gama e Madureira. Pelo Campeonato Carioca 2024. No SBT. Então, como vocês viram, amanhã é dia de Vasco e Madureira na tela do SBT. E o nosso amigo Pedrosa vai estar na transmissão, vai estar nos comentários, trazendo muita qualidade, como sempre, em tudo que relaciona ao Vasco. Então fica ligado, amanhã é dia de assistir o Gigante da Colina na tela do SBT. Agora, sobre as notícias do Vasco, como o Pedrosa trouxe para vocês hoje no SBT Sport Rio, amanhã, na partida entre Vasco e Madureira em São Januário, o Payet não vai ser titular. Lembrando que ele foi titular contra o Deportivo Maldonado no último jogo lá no Uruguai, onde o Vasco fez a pré-temporada, jogou os 90 minutos, então amanhã contra o Madureira ele não vai ser titular. A gente trouxe para vocês ontem que o time principal já tinha voltado do Uruguai, já está no Rio de Janeiro, vai ser relacionado para essa partida da manhã de São Januário, mas o francês não vai começar entre os 11 iniciais de Ramon Dias. Agora eu vou deixar um trechinho do Pedrosa no programa de hoje, falando melhor sobre essa situação. Os principais jogadores serão relacionados, mas o Payet não vai ser titular. Essa é a informação que eu acabei de receber, que eu acabei de apurar. O Vasco da Gama entende esse jogo ainda para poder mesclar, para poder entender um pouco mais, usar um pouco de jogadores que estavam jogando Carioca também e vão mesclar com esses atletas que estavam no Uruguai. E aí a opção pelo Payet, pelo menos no banco de reservas, ele não vai ser titular, é uma opção da comissão técnica, é um primeiro jogo, a gente sabe que daqui a pouco tem o Vasco e Flamengo, ele jogou 140 minutos lá na pré-temporada no Uruguai, então é uma minutagem boa para o início de temporada, então nesse primeiro momento ele deve ser preservado. Acho que o Verratti, pelo que eu pude apurar, vai ser titular, o David também. Outra situação que tem muita gente em dúvida e perguntando qual vai ser o futuro, o que vai acontecer depois desses primeiros jogos do Carioca, é sobre a situação do Orediano. Ele, antes da viagem do time para o Uruguai, falou para a comissão técnica que não gostaria de continuar no Vasco, ele não se adaptou ao futebol brasileiro, então ele queria sair do Brasil, não tinha interesse em continuar no time, mesmo a comissão técnica falando que contava com ele para a temporada. Mas ele precisou jogar nesses jogos do Campeonato Carioca, vocês viram, teve boas atuações, inclusive fez gol. Então a comissão técnica ainda pretende, né, como no início, contar com ele para esse ano de 2024. Então hoje vai ter uma reunião entre o Orediano e a comissão técnica do Vasco para definir o futuro do jogador, para ver se ele mudou de ideia ou se ele continua realmente com essa decisão de sair do futebol brasileiro. Então, qualquer novidade sobre essa situação, a gente volta para atualizar vocês. E o Orediano, Pedrosa? Sim, Hoje haverá uma conversa entre a comissão técnica e o jogador para saber se ele quer fazer parte dos planos ou não. Porque a partir do momento que o Vasco vai começar a usar o time principal, digamos assim, o time que vai ser usado na temporada, e ele não quer mais ficar, aí não faz sentido você usar esse jogador como opção. Antes da viagem para o Uruguai, ele verbalizou ele não queria ficar. Que não queria ficar. Não queria ficar, o jogador já estava com tudo definido na cabeça dele, só que ele jogou esses 2 jogos, ele foi muito bem, ele ganhou o carinho da torcida, ele até mostrou um espírito diferente, então hoje haverá provavelmente a última conversa em relação a essa situação para saber se o Orediano quer continuar no Vasco ou não. Se ele quiser continuar, ele vai ser utilizado amanhã. O Vasco já fez tudo que foi possível. A comissão técnica quer o jogador, a diretoria conta com o jogador não quer ficar, vai fazer o quê? Eu também acho. Tudo já foi feito. Eu acho que ele tem que tomar uma decisão pessoal, pensando nele. Se eu fosse um amigo do Orediano, eu falaria assim, meu camarada,
você está jogando um gigante do futebol brasileiro. Uma oportunidade que milhões de pessoas gostariam de ter. E se você fizer, eu não quero ficar. Se você fizer uma temporada boa pelo Vasco da Gama, é vitrine mundial. Você tem a oportunidade de jogar numa Europa, você tem a oportunidade de ir para a MLS, para a Arábia. Então, fica no Vasco, joga teu futebol, tenta se adaptar e depois você segue tua vida. Mas, repito, eu também respeito a decisão do atleta. Alguém vai pagar o que você ganha? Pois é. Alguém vai pagar o que a gente pagou por você? Então pronto. O Vasco não vai perder dinheiro, isso só pode ter certeza. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Outro assunto que também está pipocando no noticiário do Vasco nesses últimos dias é sobre a venda do Marlon Gomes ao Shakhtar da Ucrânia. Nós trouxemos ontem todos os detalhes dessa negociação para vocês, inclusive os valores. É uma proposta que pode chegar até 16 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais. Então, a tendência é que o Marlon realmente seja vendido, seja negociado. Tá tudo muito bem encaminhado, mas a gente conhece o futebol, sabe que até os papéis serem assinados, tudo pode acontecer. Inclusive, nós estamos tendo vários exemplos aí em outros times de reviravoltas e o que está acontecendo antes dos contratos serem assinados. Mas a tendência é que o jogador do Vasco realmente seja vendido ao futebol ucraniano. Eu vou deixar agora aqui um trechinho do Pedrosa falando sobre isso para vocês. A situação está muito bem encaminhada, até falei os valores aqui, são 12 milhões de euros mais 4 milhões de euros em bônus e metas. O Marlon já aceitou a proposta, o Vasco está em trâmites aí finais para poder concretizar essa negociação. Como a gente sempre fala aqui, se não está assinado não tem como falar que está certo, mas eu diria que está muito bem encaminhado para o Marlon ser vendido para o Shakhtar. Uma informação rápida para a galera que eu tenho certeza que está perguntando, e os reforços, Pedrosa, e os reforços? O que eu posso passar para as pessoas hoje é a venda do Marlon vai dar uma possibilidade maior ainda dessa diretoria de futebol atual do Vasco da Gama de buscar reforços, tanto para essa posição de primeiro volante quanto para outras posições. Porque se você somar o dinheiro do PEC com o dinheiro do Marlon, caso essas vendas sejam concretizadas, a diretoria de futebol atual vai estar vendendo 140 milhões de reais e colocando nos cofres do Vasco. Lembrando que o Marlon é 85% e o Gabriel Peck 50 milhões à vista, como a gente trouxe aqui no SBT Esportes Rio. Então, esse dinheiro te dá a possibilidade não de investir em contratação diretamente, porque isso não entra como verba para contratação, entra como receita. E receita você faz o que você bem entende dentro do clube, como pagamento de dívidas, investimentos em outras áreas e tantas outras situações. Mas isso te dá uma possibilidade de falar assim, com a diretoria de futebol atual, que é o Alexandre Matos, ó 777, eu tô precisando dessa posição aqui. Eu te entreguei 140 milhões de reais em dívidas, em vendas. Será que a gente pode esticar um pouquinho mais a corda aqui? Será que a gente pode tentar esse atleta aqui? Então tudo isso faz parte do processo de negociação. Agora falando sobre a base, o Leandrinho, lateral esquerdo do Sub-20 do Vasco, que está integrando o elenco, que está disputando o Campeonato Carioca. Ele, inclusive, fez um golaço na estreia do Vasco em São Januário contra o Boa Vista. Ele renovou o seu contrato até 2027. Então, uma boa notícia, a torcida vascaína, porque o garoto tem potencial e, com certeza, vai dar muitos frutos para o Vasco e vai ser importante ao longo dessa trajetória com a camisa do Gigante da Colina. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Mas como eu sempre digo para vocês, qualquer novidade, a gente está de volta para atualizar vocês com tudo que está rolando lá no Gigante da Colina. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com todos os vascaínos e vascaínas para todo mundo ficar ligado em tudo que rola lá no Vascão. Valeu, até a próxima!